Bom, olá pessoal, eu sou Nathan Moassab e monitor de Direito de Sucessão nesse semestre de vocês. E para a monitoria de hoje, vou começar então a dividir a herança, a sucessão legítima. A gente já viu então toda a teoria geral, digamos, de direito das sucessões. Então a gente viu desde conceitos genéricos, o momento da transmissão da herança, princípio da Cesine, capacidade para ser herdeiro, condições de ser herdeiro, indignidade, aceitação. Então, a gente já viu todas as normas gerais que se aplicam em qualquer tipo de sucessão, né? Classificação e tudo mais. E agora a gente vai partir para a sucessão legítima. A sucessão legítima é aquela que vem da lei. Então, em que a própria lei trata de dividir a herança, de dividir os bens, direitos e obrigações do morto. Eu preparei um material para vocês. Na verdade, esse material eu usei quando para estudar. E como ele está bem feitinho, então dá para aproveitar tanto para essa aula quanto para mandar para vocês. Se alguém não entender a minha letra no material, porque se eu fiz manuscrito, uh, é só me contactar que eu posso estar explicando. Então, vamos lá. Eu vou para a tela aqui compartilhada e vamos começar. Sucessão legítima. Então, o que é a sucessão legítima? Sucessão legítima é a divisão de herança que decorre da lei. Leia-se legítima como sucessão que vem da lei. Então, legítima porque vem da lei. O Código Civil trata, nos artigos, se eu não me engano, 1829 em seguintes, em dividir a herança e falar como vai ser, como cada herdeiro vai herdar aquele quinhão, aquilo que o morto deixou efetivamente. A sucessão legítima, vamos lembrar, ela vai obedecer à ordem de vocação hereditária, né? Então, o que é a ordem de vocação hereditária? É a ordem legal de chamamento de herdeiros. É a ordem que a lei tratou de dispor para falar quem vai ser chamado a herdar a herança de alguém. Então, quando que eu vou aplicar? Quando que eu vou aplicar as normas da sucessão legítima? Quando eu irei aplicar as normas legais do Código Civil que tratam de dividir a herança? Primeiro caso, né? Quando o morto não deixar testamento. Esse é o cenário mais comum no Brasil. No Brasil é muito difícil que as pessoas façam um testamento, né? A gente é um instituto que geralmente só pessoas abastadas, pessoas de classe econômica privilegiadas, geralmente pensam em fazer, né, efetivamente, o testamento, e mesmo entre essas pessoas são a exceção. Então, o caso mais comum de aplicação da sucessão legítima é quando o morto não deixa testamento, ele não deixou ato de disposição de última vontade, então a lei vai regular a divisão daquela herança. É a hipótese mais comum no cenário brasileiro. Segunda hipótese, se o morto, se ele deixou o testamento, mas se ele dispôs apenas de parte dos bens, ou se o testamento caducou, ou foi considerado nulo ou ineficaz. Então, essa segunda hipótese é: o morto deixou sim testamento, mas mesmo com testamento, eu vou aplicar as normas da sucessão legítima. Por que eu iria aplicar as normas da sucessão legítima? Porque no testamento, ou ele dispôs de parte de bens, então vamos imaginar, o morto tinha 10 bens, mas no testamento dele ele só tratou de 3. Os outros 7 vão ser regulados pelas normas do Código Civil da sucessão legítima. Ou então aquele testamento caducou. A gente vai estudar mais para frente, né, o que é testamento de fato e o que é caducar o testamento. Mas basicamente, caducar o testamento é quando há uma modificação fática das condições do morto, não do morto, mas do patrimônio do morto no futuro, o que torna diferente o testamento. Então vamos imaginar que hoje o morto faz um testamento
e ele tinha 10 bens e ele divide esses 10 bens entre os seus herdeiros. Mas vamos imaginar que num futuro próximo ele vem, sei lá, vender um desses bens. Então esse testamento terá caducado. Por quê? Porque não vai mais abranger aquele bem vendido. Ou vamos imaginar o morto, ele adquiriu novos bens. Então esses bens vão ter que ser divididos entre os herdeiros no futuro. Então essa parte do testamento caducou. Ela meio que deixa de produzir efeitos, mas não é nulidade. Tudo que o testamento ainda é válido, tudo que ele dividiu corretamente vai ser aplicado. É só para aquilo que ele não mais alcança, que é essa ideia de caducar. E a última hipótese, daí sim, o testamento foi considerado nulo ou ineficaz. Nulidade ou ineficácia, aí sim, o testamento num todo, ele é considerado nulo e nulidade, né? A gente lembra das aulas de parte geral do direito civil, é a sanção mais grave para um ato jurídico. Nulidade compreende como se ele nunca tivesse acontecido, efeito ex-tunc, que eu retroajo lá na origem e desfaço todos os efeitos que aquele ato jurídico gerou. Então, nulidade, sim, o testamento por inteiro deixa de não produzirá efeito algum, porque ele é nulo de pleno direito. E última hipótese, herdeiros necessários, né? Vamos lembrar dos herdeiros necessários. Quem são herdeiros necessários? Herdeiros que fazem jus à reserva legítima. Não confundir aqui. Reserva legítima é a porção, é a metade indisponível dos bens da pessoa que possui, né, herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? O DAC, né? Descendentes, ascendentes e cônjuges. Quem tem descendentes, quem tem ascendentes e quem tem cônjuge, a metade disponível, a reserva legítima, obrigatoriamente vai obedecer à sucessão legítima. Então, vamos imaginar. Num primeiro caso, a pessoa não deixou testamento nenhum, a lei vai se tratar inteiramente de distribuir os bens entre os herdeiros necessários. Mas vamos imaginar que João tinha herdeiros necessários, mas ainda assim ele fez um testamento em vida. Veja, a reserva disponível do João vai ser totalmente regulada pelo testamento que ele deixou em vida. Mas a porção indisponível, a reserva legítima dos herdeiros necessários, será dividida conforme a lei será feita pela sucessão legítima. Então, veja, nesse caso, tem testamento, ele é válido, ele regula metade dos bens, mas a porção indisponível dos herdeiros necessários vai ser regulada pelas normas do Código Civil e irá obedecer, então, à sucessão legítima, certo? Passando adiante, a gente tem duas regrinhas importantes do chamamento dos herdeiros para a gente dividir a herança. Está lá no artigo 1833 do Código Civil. Eu vou até abrir aqui o código para a gente dar uma lida, porque o artigo ele é bem elucidativo. Eu vou abrir aqui no site do Planalto. Ó. Primeiro, qual que é a primeira regra, então, para a sucessão legítima? Uma classe exclui a outra. O que a gente vai ter em mente quando a gente fala de classe? A gente tem a classe dos descendentes, a gente tem a classe dos ascendentes, a gente tem a classe do cônjuge ou companheiro, a gente tem a classe dos irmãos, sobrinhos, irmãos e depois sobrinhos, né? O famoso DACIS e depois continua. Mas então, a ordem de vocação hereditária, a gente tem essas classes. Vou tratar aqui em especial do DACIS. Uma classe exclui a outra, ou seja, achei uma classe, as demais estão excluídas. Como assim? O morto tem descendente? A sucessão vai se limitar aos descendentes. Todas as outras classes, ascendentes, o cônjuge tem a hipótese de concorrência, né? Mas os irmãos e sobrinhos estão excluídos dessa sucessão. Uma classe exclui a outra. Mas vamos imaginar numa hipótese de que a pessoa não tem descendentes.
mas ela tem ascendentes. Então, se ela tem ascendentes, uma classe exclui a outra. Todas as outras, o cônjuge, irmão e sobrinho, vão ser excluídas. Cônjuge, vamos lembrar, sempre tem a exceção que ele concorre com os outros. Último exemplo. Não tem descendente, não tem ascendente, tem o cônjuge. Uma classe exclui a outra. A classe do cônjuge vai excluir a dos irmãos e sobrinhos e o cônjuge herdará por inteiro aquela herança. Beleza? Uma classe exclui a outra. Depois, segundo princípio básico aí de divisão na sucessão legítima. Os mais próximos excluem os mais remotos. Então, vamos imaginar que o João tem descendentes. Então, eu estou na classe descendentes, eu já excluo todas as outras classes, elas estão excluídas da sucessão do João. Vamos imaginar que o João tem 4 filhos e 3 netos e 2 bisnetos. E qual que é essa regra a segunda regra? Os mais próximos excluem os mais remotos dentro da mesma classe. Então, a sucessão do João vai dar na classe do descendente, certo? Certo. João tem 4 filhos, 3 netos, 2 bisnetos. Os mais próximos na mesma classe excluem os mais remotos. Eu estou na classe dos descendentes? Estou. Então, quem são os mais próximos? O parentesco de primeiro grau na linha reta do João, os filhos. Os filhos são os mais próximos da classe dos descendentes do seu pai João. Então, os mais remotos, quais seriam os mais remotos? Os netos, porque eles são de segundo grau na linha reta, e os bisnetos, terceiro grau. Os mais próximos excluem os mais remotos numa mesma classe. Os filhos vão excluir os netos e os bisnetos. Por quê? Porque os mais próximos excluem os mais remotos. Os filhos são parentesco de primeiro grau na linha descendente. Os filhos excluem os netos e os bisnetos. Então, por quê? Os mais próximos excluem os mais remotos. No exemplo que eu dei do João, uma classe exclui a outra, então o João tinha descendente, todos os outros da ordem de vocação hereditária estão automaticamente excluídos. E dentro da classe de descendentes do João, os mais próximos excluem os mais remotos. Os filhos do João são os mais próximos, então por isso os netos e os bisnetos serão excluídos da sucessão do João. Está lá no 1833 do Código Civil. Entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação, que a gente vai ver depois o que é. Então, vamos continuar aqui para 3 exceções, porque o direito sempre tem exceção, não é o direito se não tiver exceção. Primeira exceção. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivo, ele se aplica em qualquer regime. Direito real de habitação é um direito do cônjuge que não importa o regime de bens que ele é casado. Não importa se é comunhão parcial, comunhão universal, separação final dos aquestos ou a separação legal. Não importa qual é o regime de bens, o direito real de habitação não está limitado a um determinado regime de bens. É para qualquer regime de bens que aquele casal tenha se casado. Então, o direito real de habitação, ele ocorre quando naquele inventário, naquela herança, tem um único imóvel que tem a natureza, ou seja, tem a destinação de ser residência daquele cônjuge. O cônjuge morava naquela casa com o morto. Então, aquele cônjuge vai ter o direito de, enquanto ele estiver vivo, ele habitar aquele imóvel. Esse é o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, tanto para a mulher quanto para o homem. Não há distinção, né? Princípio da igualdade jurídica de ambos os cônjuges. Então, o cônjuge que morreu, né, o que sobreviveu, vai poder ficar habitando o imóvel que aqueles residiam enquanto em vida.
até o final da vida dele. Então, imagine que eu sou casado com a Maria e eu morro. E a gente reside na casa X. A Maria tem o direito de residir na casa X até a sua morte. Ela terá o direito real de habitação sobre aquele imóvel. E veja, aquele imóvel pode ser, provavelmente será, né, dividido com os outros herdeiros, né? Cada herdeiro vai ter um quinhão. A propriedade será dos herdeiros, mas a Maria tem o direito real de ficar habitando aquele imóvel até a sua morte. Então vamos imaginar que eu tenho mais 3 filhos. Então, aquela casa, a propriedade dela vai ser dividida em cotas entre os meus filhos e a Maria, eventualmente. Mesmo meus filhos tendo aquelas cotas, eles têm que respeitar o direito da Maria continuar residindo naquele imóvel. Está lá no 1416 do Código Civil, que eu vou dar uma lida aqui também. Não está no 1416, não. Está no 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então, veja, eu posso ter 10 imóveis, mas só a casa X era o destinado à habitação da família. A Maria terá o direito real de habitação sobre a casa X, mesmo tendo 10 imóveis do meu inventário. Então, não tem que ser o único imóvel daquele inventário para se ter o direito real de habitação. Segunda exceção são os direitos autorais. Por que é uma exceção dos direitos autorais? E não se aplicam, essas exceções não serão aplicadas às normas de sucessão legítima, tá? Por que os direitos autorais estão aqui nas exceções? Veja, por exemplo, livros antigos. Vamos imaginar o Príncipe de Maquiavel. O Príncipe de Maquiavel vai ser sempre o Príncipe de Nicolau Maquiavel. Nunca vai ser o príncipe, o livro, né, o príncipe, do nome do filho do Maquiavel. Não. O filho do Maquiavel nunca vai herdar a titularidade, o direito autoral de titularidade sobre aquela obra. Embora, né, os direitos econômicos, a gente sabe que tem essa transmissão, sim, os direitos econômicos. Mas os direitos autorais, eles se dividem em dois, né? A parte econômica e a parte relativamente ao título, né? A titularidade da obra. Essa titularidade da obra, esse nome vinculado à sua obra, então, o nome do Maquiavel vinculado à obra O Príncipe, nunca vai ser transmitido para os seus herdeiros. Sempre o príncipe de Nicolau Maquiavel vai ser dele, né? Nunca vai ter essa transmissão para os herdeiros, nunca vai sofrer herança, nunca vai ter transmissão dos direitos autorais na herança, é uma exceção. E terceira, o seguro obrigatório, o DPVAT, a lei específica do DPVAT trata da divisão do DPVAT. Ele fala, metade do DPVAT vai para o cônjuge e a outra metade vai para os herdeiros legítimos. Então, o seguro obrigatório, o DPVAT, que é aquele que é uma indenização, né? Quando a gente tem um acidente de carro, paga pelo governo, a própria lei do DPVAT tratou de dividir a herança, dividir a distribuição do seguro DPVAT. Então, eu não vou aplicar as normas da sucessão legítima, porque a própria lei especial do DPVAT trata de regular a distribuição do DPVAT. Então, 3 exceções, não aplico as normas de sucessão legítima, não aplico aí a divisão dessa herança com as normas do Código Civil, direito real de habitação, direitos autorais e seguro DPVAT. Beleza? Então, vamos para os primeiros herdeiros da ordem de vocação hereditária. Quem são os primeiros herdeiros da ordem de vocação hereditária? São os descendentes, né? Então, quem são os descendentes? São os parentes em linha reta. Os parentes em linha reta são os descendentes em linha reta descendente, né? Os filhos, os netos, bisnetos, aqueles que descendem entre si uns dos outros. Vamos lá no 1829.
antes de começar, ele fala assim: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, inciso 1, que fala da sucessão dos descendentes. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, exceto se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou na separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, aqui no começo do inciso 1, ele fala que o primeiro a ser chamado à sucessão são os descendentes. Então, na sucessão, quem primeiro é chamado, quem primeiro vai ter o direito de herdar, são os descendentes. Lembra, mais próximos excluem os mais remotos. Se eu tiver descendente, tchau, todos os outros herdeiros necessários ou facultativos. Os descendentes são quem exclusivamente vão herdar. Mas a segunda parte dele vem e fala, olha, os descendentes vão herdar, mas eles vão concorrer com o cônjuge nos regimes em que não há meação. E isso a gente vai tratar em cada um dos casos. Mas basicamente ele está falando, os descendentes serão os primeiros a serem chamados a herdar. Em alguns casos, eles vão concorrer, eles vão dividir também a herança com o cônjuge sobrevivente. Então, vamos entender quais são esses casos. Primeiras regrinhas. Quais descendentes? Então, todos os descendentes até o infinito, sem distinção entre filhos. Então, se eu não tiver filho, eu vou para os netos. Se eu não tiver netos, eu vou para os bisnetos. Se eu não tiver bisnetos, eu vou descendo, assim por diante. Todos os descendentes até o infinito. E sem distinção entre os filhos. Por exemplo, se eu tiver na classe descendente e a sucessão for entre os filhos, não pode haver tratamento diferenciado de acordo com a origem do filho. Então, se o filho é do casamento, se o filho é adotado, se o filho é unilateral do morto, se o filho é socioafetivo, não importa. Não pode ter distinção ao receber a sua herança. Segundo ponto, herdam por cabeça, esse herdar por cabeça, né, como a doutrina chama, os descendentes mais próximos, né? E a regrinha do cônjuge ou companheiro, esse você tem que gravar na sua memória. É uma frase que tem que estar aí memorizada na cabeça para poder dividir a herança dos descendentes. Como fica a sucessão do cônjuge ou do companheiro? Se eu tiver na sucessão dos descendentes e tiver cônjuge ou companheiro, eu vou olhar para o regime de bens e eu vou me fazer a seguinte afirmação: se aquele regime de bens tem meação, não terá sucessão, não terá o cônjuge direito a ser herdeiro. Mas, se naquele regime de bens não há meação, o cônjuge será herdeiro, haverá sucessão. Então você vai guardar: se há meação, não há sucessão. Lê-se, nesse não há sucessão, lê-se: o cônjuge não vai ser herdeiro, ele não vai herdar a herança. Então, o que a gente vai lembrar? Nos regimes que tem meação, então, primeira coisa, o que é meação? É a divisão o cônjuge, enquanto vivo, enquanto eles eram casados, eles constituíram um patrimônio que a propriedade dele é metade de cada cônjuge. Isso é meação. Eu crio um patrimônio comum daqueles cônjuges em que cada cônjuge tem metade daquele patrimônio. Então, nos regimes de bens que houver meação, não vai ter sucessão. E, em sentido contrário, nos regimes de bens que não tiver meação, vai ter sucessão. Então, vamos partir para os exemplos para a gente entender na prática, né? Porque sucessão a gente só entende assim, com um desenho do caso prático e resolvendo as questões. Aí aqui eu deixo até a conclusão, né? Ó, não vai ter herança para comunhão universal, separação legal e bens comuns da comunhão parcial. Por que não vai ter herança
nesses regimes? Porque tem meação. E vai ter sucessão, então, terá sucessão na separação convencional, em todos da participação final dos aquestos, e em bens particulares da comunhão parcial. Por quê? Porque nesses regimes não tem meação. Se não tem meação, vai ter sucessão. Então, vamos entender aqui. Eu trouxe um primeiro exemplo para a gente lidar, que é o seguinte: eu tinha um homem, ele morreu, ele era casado com Maria e eles tinham 3 filhos. O regime deles era a comunhão universal. Então, primeira coisa é olhar o regime de bens. Era comunhão universal? Sim. Na comunhão universal, basicamente, todos os bens antes do casamento e durante o casamento vão se comunicar. Todos os bens vão sofrer meação. Todos os bens da comunhão parcial serão metade de um cônjuge, metade do outro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou analisar nesse regime. Tem meação. Se tem meação, eu já vou falar, não, o cônjuge, Maria, não vai participar como herdeira. E a primeira coisa que eu vou fazer do patrimônio do morto é tirar a metade da meação. Então, eu já vou tirar ali. Metade de todo o patrimônio do morto é meação da Maria. Metade já sempre foi da Maria. Maria sempre foi dona, titular, sempre foi proprietária da metade de todos os bens do morto. Então, metade de todos os bens do morto é meação da Maria. E a outra metade será herança. A outra metade, então a herança do morto aqui nesse caso já é meio. Por quê? A outra metade já era meação da Maria. Então restou a metade que já era do morto. Essa metade vai ser herança e essa metade que eu vou dividir entre os filhos. Então, primeira coisa, destaco a meação, metade é do cônjuge. Então, tá aqui, ó, metade da Maria. E a herança é a outra metade. A herança é a outra metade que restou do patrimônio do morto. Daí, nesse exemplo, como ele tem 3 filhos, eu vou dividir essa metade entre os 3 filhos. E daí aqui é aquela continha de fração, né? Quando eu tenho a divisão de 2 frações, eu mantenho, né, a base original e inverto o expoente, o 3 aqui. Então, aqui é 3 sobre 1. Então, eu vou inverter 1 sobre 3 e multiplico reto. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. 1/6 é o quinhão de cada herdeiro. 1/6 é a quota-parte de cada filho nessa herança. Certo? Pré-morto. O que é pré-morto? Pré-morto é quando um dos filhos não sobreviveu à morte do autor da herança. Ou seja, quando o autor da herança morreu, aquele filho já tinha morrido antes dele. Então a gente vai falar que ele é pré-morto ao autor da herança. Nesses casos de pré-morto, ele faz nascer o direito de herdar por representação ou por estirpe. Por quê? Lembra daquela primeira regrinha básica, da segunda regrinha, né? Os mais próximos excluem os mais remotos. Então, nesse exemplo aqui, ó, a linha dos filhos, ela excluiria os netos e bisnetos. Mas, na linha dos filhos, um estava vivo e os outros 2 estavam mortos. Esses 2 que morreram fizeram nascer o direito de representação, o direito dos descendentes dos pré-mortos herdarem em seu lugar. Então, os netos nessa sucessão herdarão por representação. Eles representam, né, o filho morto e herdarão a sua quota-parte. Veja, em condições normais, se o filho 1 e o filho 2 estivessem vivos, que é esse primeiro exemplo, eles herdariam a quota-parte e nessa sucessão não há que se falar nos netos ou bisnetos. Mas em virtude da morte de 2 filhos e em virtude de um filho ainda estar vivo, aquele que morreu faz nascer o direito de representação para o seu
descendente. O que é o direito de representação? É o direito do descendente do filho receber a sua herança em seu nome quando o filho era pré-morto. Então, eu explico aqui. No caso de um filho pré-morto, o F1 e o F2, o que é pré-morto? Aquele que não sobreviveu à morte do morto. Se ele possuir descendentes, que são a figura dos netos, os netos vão receber a cota que seria do seu pai, rateando, dividindo entre eles. Então, é esse exemplo aqui. Como a gente tinha filhos pré-mortos, faz nascer o direito de representação para os seus herdeiros. Os netos do autor da herança vão receber por representação, receber aquilo que era cabido aos filhos. Então, aí no desenho, os netos também são herdeiros do falecido, do autor da herança. Em condições normais, para destacar a diferença, em condições normais, se esses filhos aqui estivessem vivos, esses netos não receberiam nada. Mas, como esses dois filhos estavam mortos, os netos recebem por representação a cota que era cabido para aqueles filhos. Daí, é a mesma continha, né? Nesse exemplo eu trouxe comunhão universal tem meação, então a herança é meia. A herança é meia, então vamos lá, primeiro a gente divide entre os filhos. Então, tinham 3 filhos, um filho vai receber 1/6. O direito de representação, eles vão herdar aquilo que aquele filho herdaria. Então, esse neto aqui, vai herdar 1/6. Por quê? O filho 2 receberia 1/6. O filho 1 receberia 1/6 também. Então, eu vou dividir a herança do filho 1 entre os seus descendentes. Então, 1/6 dividido por 2 é 1/12. Então, 1/12 para o neto 2, 1/12 para o bisneto. Por quê? Para o bisneto, porque o outro também está pré-morto. Eu trouxe um exemplo bem completo aqui, para tratar de todas as hipóteses. Então, veja, o neto está morto também, e quem herdou é o bisneto por representação. Direito de preferência, se não houver filhos, mas só netos, esses receberão igual ao dos filhos, e sucessivamente. Então, vamos entender aqui. Lembra daquela regrinha? Os mais próximos da mesma classe excluem os mais remotos? Tá, os mais próximos excluem os mais remotos. Então, se eu não tiver a classe dos filhos vivos, eu vou passar para a próxima classe. Se a classe mais próxima for os netos, então os netos serão os mais próximos e eles vão excluir os mais remotos, quais sejam os bisnetos e assim por diante. Então, quando todos os descendentes de uma mesma classe, né? Então, no primeiro grau, por exemplo, na classe dos descendentes, os descendentes em primeiro grau, quais sejam os filhos, estão mortos, todos mortos, eu vou passar para a segunda classe. Por quê? Porque a primeira está todo morto, então eu vou para a segunda. A segunda é a mais próxima. Qual que é a segunda? Quem é o segundo grau na linha reta descendente? Os netos. Então, os netos vão excluir todos os outros descendentes, no qual sejam os bisnetos. E eles vão herdar igualzinho os filhos. Porque a ideia desse direito de preferência, veja, na classe dos filhos não tinha filho nenhum. Então, essa sucessão não vai ser sobre os filhos. É uma sucessão com os descendentes, mas não vai ser sobre os filhos, porque todos morreram antes do morto. Então, eu vou passar para a próxima classe. Os netos estão vivos? Então, eles vão ser herdeiros. Mas vamos imaginar ainda que todos os netos estavam mortos também. E tem bisnetos. Então, eu vou chamar quem para ser herdeiro nessa sucessão de descendente? Os bisnetos. Beleza? E daí é a mesma coisa. Os netos vão. É igual dividir entre os filhos. É o mesmo exemplo, comunhão universal, metade de meação e a outra metade de herança. Aquela metade da herança é dividida por 4, 1/8 para cada neto. Depois, quando chegar na sucessão dos cônjuges, a gente vai ver detalhadamente
para cada regime de bens. Então, a gente vai ver comunhão parcial, comunhão universal, separação final dos aquestos, participação final dos aquestos, melhor dizendo. Então, a gente vai ver cada um, comunhão parcial, separação convencional, né, entre os quatro, né? Comunhão parcial, comunhão universal, separação convencional, participação final dos aquestos. A gente vai ver cada um, cada hipótese, quando chegar na sucessão dos cônjuges, beleza? Aqui eu deixei só a hipótese de comunhão universal para não confundir. Depois a gente tem a sucessão dos ascendentes. Como já deu um bom tempo essa monitoria, eu vou deixar para a próxima aula a sucessão dos ascendentes. Eu sei que é bastante coisa, dá um pouco de nó na cabeça essa divisão da herança. Não tem como, é fazer exercício para entender. Mas uma coisa que me ajudou muito é sempre guardar esses princípios, né? A gente pode chamar eu estou chamando de princípio, né? Esses fundamentos básicos. Primeiro, deles, né? Uma classe exclui a outra, o segundo, os mais próximos excluem os mais remotos. Depois, o que eu vou lembrar também aqui, em princípio, na sucessão dos descendentes? Dos descendentes, eu vou sempre lembrar a regrinha dos cônjuges, né? Se a ameação não tem sucessão. Então, é uma coisa que eu vou sempre lembrar também. Depois, tem direito de representação. Eu vou lembrar, o que é o direito de representação? É o direito do descendente do filho morto, por exemplo, herdar. E direito de preferência, quando toda aquela... quando todos aqueles mesmos herdeiros naquele mesmo grau estão mortos, eu passo para o próximo grau, e assim por diante. Beleza? Então, sucessão dos ascendentes fica para a próxima monitoria. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, pode ser no Instagram, pode ser no grupo, pode ser no meu WhatsApp particular. Estou sempre aqui para ajudar. A monitoria é isso, principalmente em direito das sucessões, mas em qualquer matéria também, só me mandar. Estou sempre à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima monitoria. Valeu!